E aí, tudo bem? Hoje, para começar esse vídeo, eu quero te pedir para dar uma olhada nessa cena. É comum para você? Você já viveu essa situação alguma vez? Um casal onde um está um pouco mais distante, pensando sobre algo e tentando se comunicar. Do outro lado, uma pessoa mais fechada e esperando que o outro tenha uma relação que ela espera, mas ela não se comunicou para isso. E os dois ficam um pouco distantes até que decidem tentar iniciar uma comunicação, conversar para resolver o problema. Se você já viveu isso ou conhece alguém que vive essa situação, tudo isso acontece por causa das suposições. E hoje eu estou aqui para te dizer: pare de criar suposições. Esse é o primeiro de 4 vídeos dessa nova série que eu chamo de Chaves para a Liberdade. Uma maneira de te fazer pensar de outro prisma, de outra maneira, para que você possa viver a sua liberdade pessoal. Não é viver só a liberdade no sentido do trabalho, daquilo que você faz no dia a dia, mas também viver uma liberdade interna aqui na tua mente, para que você possa ter melhores relações. E para começar a te dar um pouco dessas dicas de como você vai parar de fazer suposições, eu preciso contar um pouquinho da história dos toltecas, que é um povo do sul do México, um povo antigo que tinha a tradição ali de carregar muita sabedoria. E esse povo criou então essa filosofia que é baseada em 4 compromissos. E hoje eu vou te falar de um desses compromissos, que é não tire conclusões. Por que a gente deve pensar dessa forma? Não adianta a gente fechar os olhos, ficar de olhos fechados, fingindo que não está enxergando o que está acontecendo ao nosso redor. A gente sabe que muitas vezes essa falha é nossa mesmo, de não saber se expressar, de não se comunicar de uma maneira clara. E isso acaba gerando muitas suposições na nossa mente. O que as suposições fazem com a gente? Na prática, as suposições elas acabam se tornando verdades que a gente começa a acreditar, sendo que a gente nem perguntou sobre o que o outro está fazendo ou pensando. No caso de uma dúvida, ao invés de perguntar, nós supomos e, além de supor, começa aquele processo da fofoca, onde, especialmente nesse período de redes sociais, todo mundo muito antenado no celular, no tablet, no computador, as fofocas começam. E dentro desse processo das fofocas, você começa a tomar uma espécie de veneno emocional. É bem isso que acontece. Porque quando você supõe e você pressupõe que aquilo é uma verdade, sem perguntar para o outro o que ele está fazendo ou pensando, mas você já supõe isso, essa verdade começa a se tornar um veneno emocional dentro de você. Porque você já começa a conjecturar e começa a pensar em soluções para problemas que nem existem. Na prática, você de repente está criando o problema. Ele pode existir? Pode sim, mas você primeiro precisa entender, perguntar, se comunicar com clareza, para que você não viva essa situação. A principal questão que nos impede de conseguir viver longe das suposições é que nós enxergamos e concluímos as coisas baseados na nossa bolha emocional. Nós vivemos uma bolha emocional aqui interiormente, né? Dentro de nós existe essa bolha que nós estamos preocupados principalmente em sermos benquistos pelos outros. Queremos ser aceitos, isso é natural. E dentro desse processo, quando a gente se sente ameaçado ou quando a gente não é aceito pelo outro como a gente começa a supor como uma tentativa de se defender, para que a gente não se sinta rejeitado dentro desse processo. Aí você me pergunta: Fred, mas qual a solução para isso? A solução é você ter certeza e clareza de quem você é e se aceitar como você é.
Se você se aceita, você fica tranquilo de que os outros podem te aceitar daquela maneira, porque você não tem como ser diferente. Essa é a sua verdade e você está levando para os outros. E quando você tem certeza da sua verdade e você decide assumir quem você é, você passa a não fazer tantas suposições, porque ser querido pelos outros não é algo que depende agora de você, depende muito mais da ação do outro, porque quando você entrega a sua verdade absoluta, o outro pode aceitar ou não, e aí você só vai ter que aprender a respeitar a escolha do outro dentro desse processo. Então, se você passa a entender isso, as suposições vão embora. Mas existe uma arma ainda mais poderosa. A arma se chama pergunta. Tem dúvida? Pergunte. Tem dúvida? Pergunte. Faça perguntas. Não pressuponha, não suponha nada. Pare com as suposições e vá para as perguntas. Quando a comunicação é clara, quando você pergunta ao outro aquilo que você pensa sobre o que ele está fazendo, sobre o que ele está pensando, a dúvida vai embora. Logo, você não perde tempo criando suposições e criando uma série de venenos emocionais. Isso sim pode ser um caminho para que você viva a sua liberdade. Esse é um dos compromissos. Ainda temos aí na frente pela série mais 3 episódios com mais 3 compromissos para que você consiga entender de que maneira você vai eliminar coisas simples da sua vida, ter poder pessoal e especialmente viver a sua liberdade internamente e exteriormente. Gente, no fim das contas, nós estamos aqui para criar, dar, partilhar e amar. É para isso que nós estamos aqui e não existe liberdade maior do que essa, do que você ser livre de você mesmo, ser livre de todas aquelas sombras e de tudo aquilo que te incomoda para viver no seu máximo potencial, porque é só assim que nós vamos conseguir ser iluminados e iluminar tantas pessoas com conhecimento, com transformação e com a nossa mensagem, com o nosso propósito. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com as pessoas que você acredita que podem ser beneficiadas com essa mensagem, curta também e marque seus amigos aqui nos comentários. Se você compartilha da ideia que eu trouxe aqui hoje e já viveu alguma situação parecida, também comenta aqui, vamos compartilhar para que a gente possa se ajudar. Gratidão por mais esse vídeo, fica bem e viva a sua liberdade.